muito boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez nas tardes da Vibe Mundial, não só para te fazer companhia, mas para trazer um super bate-papo aqui na programação. E hoje o assunto está incrível. Vamos falar de mentira, falsa verdade, autoilusão. Para isso estou recebendo aqui o Carlos Simões. Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo tarde. convite e a oportunidade de falar com você e seus ouvintes. Né? Vamos bater um papo sobre isso. Eu que te agradeço a tua presença, viu? O Carlos, gente, ele é executivo especialista em estratégia e liderança, mas é autor de um livro, acabou de lançou recentemente, né? Tem um mês. Oh, um mês, ai, tá pertinho, né? As mentiras que contam para você. O poder da autoilusão. Que tema sugestivo, né? Eu diria que, além de sugestivo, ele é reflexivo. Uau! Vamos bater um papo sobre isso. Quais mentiras contaram e você acreditou, né? O ouvinte agora já está começando a pensar que tipo de mentira. Já está pensando um monte de mentiroso que passou na vida. Quando você chegou e a gente começou a conversar, passou uma série de mentirosos na minha mente e a gente vai acreditando na mentira, né? E isso é um risco. Mas vamos entender qual é a profundidade, né, de toda essa reflexão. Você que nos acompanha em 95,7 FM também pode nos acompanhar no YouTube. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Avenida Paulista. Tem um jeito bem fácil de acessar a nossa programação, vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Estou ao vivo aqui agora, então não tem desculpa. Eu e Carlos Simões. Né, juntos, Carlos? Vamos. Juntos, para esse bate-papo. O que te fez escrever um livro sobre mentira, Carlos? Eu diria para você, em algum momento, eu escutei a verdade de uma outra pessoa e essa verdade me limitou. Anos depois, eu parei, refleti e falei, uau, mas isso não é verdade. Por que eu me limitei? Então, eu chamei no livro de A Verdade de uma Pessoa Era Mentira para mim. Então, as mentiras que as pessoas nos contam. O que me motivou foi como eu saio dessa armadilha que alguma pessoa armou para mim. A mentira é sedutora? A mentira é necessária. Todos nós mentimos. Todo mundo mente. Existem mentiras que elas nos tiram de situações difíceis, né? Então, existem mentiras que a gente conta para poder ser incluído e todo mundo quer ser incluído, todo mundo quer pertencer. Isso é legítimo, né? O problema é quando a mentira torna-se algo compulsivo ou que atrapalha a vida de outra pessoa. Mas, no geral, quem nunca chegou para o filho e falou, olha, se você não fizer a lição de casa, o papai não vai trazer presente. Isso é o dia a dia. Ai, mãe, eu já estudei para a prova. Isso, né? não é? Esse tipo de mentirinha, né? Mentirinha. Mas nós temos também mentironas, né? Mentiras que podem mudar até a vida de uma pessoa. E o que nos faz acreditar nessa ilusão? Assim, uma das coisas mais interessantes de escrever um livro é você poder conversar com as pessoas e ouvir histórias. Todo dia tem uma pessoa que conta uma nova história que ela viveu. E aí, por exemplo, uma pessoa disse para mim, nós conhecíamos uma pessoa que inventou uma vida inteira e todo mundo do grupo achava que era verdade até o momento que você descobre. Mas a necessidade de pertencer faz com que as pessoas, às vezes, criem um mundo diferente. Aí já torna-se até um pouco mais de mentira, mas torna-se uma doença, porque ela vive uma vida que é mentira. Isso acontece várias vezes. E para ela é verdade. Para ela é verdade. A gente viu aquela história do advogado recentemente que viveu a vida inteira se dizendo da linhagem da aristocracia de Londres e ele viveu uma vida mentirosa, nem o nome era dele. Relembra essa história para o ouvinte. Saiu, deve ter cerca de 15 dias, uma pessoa do interior de São Paulo que disse fazer parte da aristocracia londrina e ela viveu essa vida. Ela tinha sotaque, ela inventou um sotaque para confirmar a mentira dela. Essa pessoa entrou na USP, ela passou em concurso, virou juiz e julgou as pessoas durante 40 anos. Quando ela se aposentou e recentemente ela foi fazer um documento de identidade no Poupa Tempo do centro de São Paulo e eles viram que a digital era a mesma de uma outra pessoa do interior de São Paulo. Chamaram a polícia e era uma mentira. Era a mesma pessoa? Era a mesma pessoa. Que loucura, né? A vida inteira de mentira.
Imagina sustentar isso durante todo o tempo. E isso realmente é uma patologia, né? Uma Porque eu patologia. estou sustentando algo que não faz parte da minha vida. E isso pode também mudar a vida das pessoas ao redor, né? Claro. Imagina a pessoa que se casou com ele. Imagina o filho dele. Que tem nome de aristocrata. E que acreditou nisso a vida toda. Então, você entende? Ele impacta, essa mentira impacta muita gente que viveu a mentira com ele. Que loucura, né? Mas vamos lá, como que você organizou esse livro, né? Quando a gente fala, por exemplo, de mentirinhas, o que você optou por trazer aqui? Você deve ter feito uma pesquisa, né? Além das situações do dia a dia, né? Mas a respeito mesmo da mentira. Existem muitos... da falsa verdade. Existem muitos artigos já só falando sobre mentira. Uhum. Tem pesquisadores da Universidade de Minas Gerais, tem muita gente credenciada que documentou a mentira. Então, existem essas mentirinhas sociais do dia a dia que não afetam ninguém. Às vezes, tiram você de uma saia justa, né? Uma pessoa chega para você com um vestido todo florido e fala, o que você achou? Por mais que você não tenha gostado, acha que é até deselegante. Você fala com ela, nossa, tá horrível. Né? E você fala, em você ficou legal. Esse corte de cabelo. Combinou com você. Mesmo que isso seja mentira, é uma mentira que ela tira você de uma situação embaraçosa. Tá. Então ela é necessária. Existem mentiras que podem complicar a você mesmo. Eu vou lá e coloco no currículo, eu tenho inglês intermediário. Se ninguém precisar do inglês... tá tudo bem. Se precisar, você vai ter que inventar uma outra mentira. Mas essa consequência é você. Exatamente. Tá. Mas essa consequência é sua. Você mentiu, você vai arcar com as consequências. Você pode perder o emprego. No momento em que precisarem do seu inglês e você não tiver, você pode perder o emprego. Com certeza. Essa mentira é sua. Mas a mitomania, mitomania é quando você mente compulsivamente. Tá. E o mitônomo é, por exemplo, esse juiz que viveu a vida inteira 40 anos. 40 anos mentindo. Que loucura. Vivendo essa mentira, né? Porque atendia pelo nome, assinava com aquele nome e vivia dessa forma. Imagina o cara inventar um sotaque. A vida toda. Para poder não mudar. Para poder provar que ele é uma coisa que ele não é. Isso é uma Aí doença, é patológico, é uma mitomania. né? Existe alguma área da psicologia que trata? Tem. A psiquiatria trata. Vai direto para a medicina, então. Vai para psiquiatria. Assim, eu acho que tudo é meio conjunto. Pelo que eu li, psicologia e psiquiatria andam juntos nesse caso, porque ele às vezes ele é medicamentoso, mas a maioria das vezes ele é psicológico mesmo. Você precisa fazer um tratamento psicológico ou psicanálise para poder sair disso. Você tem que deixar de viver essa mentira que você criou. Uau! Não estou falando da mentirinha, aí é a doença. A doença. Quando você fala que o livro traz muitas reflexões, são reflexões voltadas ao que nós acreditamos, ao que nós ouvimos no dia a dia, acreditamos e até se interiorizou em nós. Claro. Você, por exemplo, geralmente, por que a gente acredita nela? Por duas razões. A primeira delas é que, geralmente, quem nos conta essa verdade dela, ou o que eu chamo de a minha mentira, é uma pessoa que tem muita credibilidade pra gente. É um pai, é uma mãe, é um irmão, é um cônjuge, é o seu melhor amigo. Então, quando ele está te dando a opinião dele, nada mais é do que a opinião dele, você geralmente não contesta. Então, o teu pai vai dizer uma coisa para você, você não vai questionar o teu pai. A primeira coisa que aparece na sua cabeça é acreditar, é o meu pai que está falando. Essa é a primeira razão, é quem nos conta. A segunda razão é a necessidade de pertencimento. A gente tem isso. A gente quer fazer parte de um grupo. A gente quer estar inserido. Né? Mesmo que às vezes você tenha que contar uma mentirinha para estar ali no grupo. Então, assim... Para pertencer, como você disse. Então, essas duas coisas fazem com que a mentira seja absorvida por nós. Então, vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo meu. Uma vez eu estava numa empresa e a minha chefe me disse que eu era uma pessoa puramente tática. Eu não tinha nada estratégico. Então, eu deixei de candidatar algumas vagas dentro da empresa porque eu acreditei nela. Então, eu me limitei. Ela me deu a opinião dela, a verdade dela. Eu não questionei, eu acreditei. E eu deixei de concorrer a novas posições porque eu acreditei nisso. Você acreditou na verdade dela. Eu acreditei na verdade dela. E não olhou dela. para a sua verdade. Exatamente, esse é o ponto. Essa é a reflexão. O que te contam. O que você vai fazer com isso? Você vai viver a verdade da outra pessoa ou você vai refletir e viver a sua verdade?
né? Vou sentir culpa, vou ficar dodói, né? Ou vou ressignificar. Acho que é isso. Ressignifica essa frase e se volta para você. Eu acho que isso é interessante que você está falando, né? Porque a gente se poda muito na vida por causa da opinião que o outro tem da gente. Ou do nosso trabalho, ou das nossas atitudes. Quando falam, fulano é difícil para quem? Exatamente. Não e tem um outro lado, Samira. Assim, eu escutei uma pessoa me dizendo que ao invés de se limitar, esta mentira impulsionou. Então a mãe dela falou com ela assim: você é burra, várias vezes. E em vez dela se sentir burra, ela passou a vida inteira tentando provar para a mãe que ela não era burra. Ela fez duas tentativas de vestibular na USP, um para direito, um para economia, passou nas duas vezes. Então ela passou a vida inteira, olha a dificuldade dessa pessoa, a vida inteira tentando provar para alguém que ela não era burra. Então, assim, neste caso... ela assumiu isso. Ela assumiu. E ela o importante é isso, né? A gente assumir. E ela leu o quê? Ela leu o livro e ela me ligou e falou: cara, aconteceu comigo. A minha mãe falava comigo, eu sou burra, e eu passei a minha vida inteira achando que eu fosse burra, e eu provava todo dia para minha mãe que eu não era burra. Ela tinha que provar todos os dias, porque ainda assim as palavras da mãe ressoavam nela. É isso. Então, assim, apesar de não ter limitado, mas impulsionado essa pessoa, imagina a carga que ela carrega. Porque virou uma crença. Virou uma crença. Né? Uma verdade para ela também. Exatamente. A verdade da mãe virou uma verdade para ela. E isso acontece muito em casais, né? Muito. Você deve receber relatos também. Imagina o seguinte, uma pessoa, às vezes, tem alguns relacionamentos, aqui não estou falando de homem para mulher ou mulher para homem. Tá, né? bom. Ambos o sexo, ou mulher com mulher, homem como whatever. Não importa. Casais. Um vira pro outro e fala: se você me largar, nunca mais você consegue ninguém. Se a pessoa acredita nisso, ela vira escravo desse relacionamento. Então, quando alguém te diz alguma coisa, e esse objetivo do livro é refletir. Será que isso é verdade? Essa é a primeira coisa, sim ou não? Se for verdade, ou se não for verdade, o que eu vou fazer com isso? O mentiroso é um manipulador? Muitas vezes sim. Porque, na maioria das vezes, esqueçamos por um instante aquelas mentirinhas sociais, as mentirinhas inconsequentes. Na maioria das vezes, o mentiroso quer ter alguma vantagem, seja financeira, seja psicológica. Então, eu quero, de alguma forma, ganhar. Como eu ganho? Com alguém perdendo. Então, a maioria das vezes, a pessoa é um manipulador. Às vezes até uma puxadinha de tapete. Sim. Não é verdade? Claro, claro. Abri aqui numa página que tem as características de um mentiroso. Você já disse algumas delas? Já, né? Assim, a gente consegue perceber no dia a dia. Porque ao conviver com a pessoa, você vai começando a entender que algumas mentiras, elas são passíveis de serem descobertas. Outras são mais difíceis. Então eu falo: eu conheci 8 países da Europa. Quem vai provar que não? É isso que eu ia falar, né? Então tem mentiras que você não consegue descobrir. Mas tem mentiras que, eu moro numa mansão na casa, num bairro tal. Até que alguém um dia vai te levar em casa e vai saber que você não mora ali, ela fica uma verdade. Mas algum momento alguém vai descobrir. Normalmente o mentiroso fala muitas vezes das questões da sua mentira? Por exemplo, moro numa mansão no Morumbi, por exemplo. Sempre vai estar revalidando o morar na mansão no Morumbi. Porque ela não pode se esquecer, primeiro. Uma vez que ela mentiu, ela não pode esquecer. Se tiver amnésia, já era. Já era, imagina. Nossa, eu sou muito péssimo nisso. Às vezes as pessoas, eu falo sempre a verdade, mas não é porque eu sou uma pessoa eu sou diferente. É que eu esqueço. Então, eu já percebi que às vezes quando eu mentia para minha mãe, eu falava: eu saí com fulano. Aí passava uma semana, não, porque eu saí com outro. Mas você não era com outro? Ela lembrava. Ela lembrava, né? A mulher tem uma memória super boa. É verdade. Eu esquecia sempre, então eu caí em contradição. Eu cheguei no momento que eu falei: gente, eu não consigo mentir. Então, deixa eu falar a verdade logo. Vou falar a verdade. Mas, assim, na maioria das vezes, a pessoa precisa reafirmar a mentira. E isso faz com que ela se torne repetitiva. E, às vezes, esse é um bom sinal, porque você fala: gente, mas o que a pessoa fala toda hora nesse negócio? Porque ela está ela mesma revalidando, né? Mas às vezes a gente não precisa disso. Se ela diz para você que mora numa mansão no Morumbi, para mim está tudo bem. Não importa onde ela mora. Mas quando ela começa a reafirmar isso toda vez que você está, você fala: o que tem por trás dessa história? Aí pode ser o mesmo caso do advogado lá, do juiz, né? Ou então, até uma psicopatia.
o casal, que o marido ou a mulher fez alguma coisa errada, ele fica toda hora se explicando. Você fala, por que essa pessoa está se explicando? É um bom exemplo. Não perguntei nada. Aquela pessoa que chega em casa 10, fora do horário, já conta uma história. Fala, nem perguntei. Por que tá que tudo bem. Tá tudo bem? Tá se justificando muito, se justificando né? muito. Esse é um bom ponto. Assim, dia a dia, isso acontece muito. Assim. Eu tava xeretando aqui no teu livro, livro delicioso, gente. Eu vou sortear um, tá bom? Prestem atenção. Sabe qual é o meu Instagram? Vai lá, corre no Sami Charrini, porque é por lá que eu vou fazer o sorteio, hein? Meu e do... Como é que é o teu Instagram? Cadu Simões. Cadu Simões, facinho também. Simões. Já é para seguir, viu? Tá passando aqui no Mundial e você tá nos ouvindo e assistindo, já tem que seguir. Boa. Cadu, é assim que te chama? A maioria das pessoas... É mesmo? Você sabe que uma coisa? Eu tinha apelido antes de nome. A minha mãe queria um filho chamado Cadu. E aí meu pai achou que era demais. Aí ele falou, não, vamos arrumar um nome. Aí virou Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, Cadu. A maioria das pessoas me chamam de Cadu. Ah, tá bom. Cadu, tá vendo? É assim que ele tá no Instagram e é com K, viu? Tem cara de Cadu. Hã? Cadeu? Cadeu? Cadu. Ele falou, parecia Calil. Não, Cadeu Simões. Isso. É sobre crendices populares. Né? Quando eu falei xeretando, né, o livro, sobre as crendices populares. Crendices populares, quando muitas vezes ditas, viram verdade absoluta. Sim. E a maior parte delas nasceu de uma mentira. Com certeza. E aí, com o passar do tempo, sabe uma mentira contada tantas vezes, parece que virou uma verdade? Lembra do manga com leite? Ou se lembra. Então, é uma delícia, né? Eu adoro. Mas a minha avó, ela não deixava que nenhum dos netos tomasse manga com leite, porque matava. Morria. E aí, eu fui pesquisar de onde surgiu isso, né? Período colonial, leite era um produto escasso e manga tinha muito. Então, os senhores, né, feudais não queriam que os escravos tomassem leite. Então, o que ele inventou? Como você tem muita manga em abundância, você come muita manga, se você tomar leite, morre. Ele fez uma mentira para preservar o leite. Só que, com o tempo, todo mundo acredita nisso, né? Eu acho que a maior parte das pessoas já escutou falar sobre. E é uma crendice, né? Eu escutei minha vida inteira, né? Eu vou te falar, faz pouco tempo que eu tomo manga com leite. Que a gente fala assim, não, gente, isso não pode ser verdade. Mas assim, e a coragem para experimentar? Será que é verdade ou não? Você provou, né? Eu provei, eu tinha 11 anos, Com 11 anos, até que você provou faz tempo. Eu fiz um experimento, eu misturei manga com leite. Se morrer, morreu. Eu tomei só um golinho, que aí na minha cabeça é o seguinte, eu vou só passar mal, não vou morrer. Aí tomei um golinho e depois a gente foi... Entendendo. Isso é quase um suicídio, meu amigo. Pede perdão. Eu arrisquei. Alguma outra crendice que é curiosa? Aquela história de se você toma banho e abre a geladeira, você vai ficar torto. Se você está menstruada, não pode lavar a cabeça. Então, tudo isso nasce de uma mentira que alguém contou em algum momento, mas ela é tantas vezes repetida que ela vira uma crendice. E muitas vezes ela é criada numa época como a história da manga e do leite, né? Onde tem algo em abundância, outro em falta, e naquele momento você tem que inventar alguma coisa para a criançada não fazer besteira. Então, imagina o seguinte, se você almoçar e entrar na água, você pode ter uma congestão. Eu imagino que isso tenha surgido do seguinte, cara, vamos manter essas crianças quietas um pouco? Então você comeu, tem que ficar quieto. Senta todo mundo aqui e fica sentadinho. O que nós vamos inventar agora por causa da tela? A gente vai ter que inventar uma mentira e depois a gente vem aqui e divulga. É uma boa, né? Para tirar a criançada da tela, né? A gente vai inventar uma aí, daqui a alguns anos a gente vai perceber se deu certo ou não. Imagina, e olha, essa manga com leite, ela passou séculos, né? Porque não é coisa atual, né? Olha, a gente tá falando aí, sei lá, de quantos anos. Que hoje a gente já aceitou que é mentira, mas a minha avó falava sério. A gente já aceitou que muita coisa é mentira, né? Mas olha o sofrimento numa época que não tinha tanta informação e que aquilo era a verdade absoluta. Era verdade. Né? E se a gente ouve uma mentira hoje, dependendo da mentira, causa sofrimento... Às vezes até a mentirinha lá no passado, né? Não é verdade? É isso. As consequências de uma mentira, elas podem ser leves, como da mesma forma que elas podem ser drásticas, né? Mas ela pode mudar também o rumo da vida de uma pessoa. Pode. Depende se você vai ou não aceitar essa mentira. Você tem recebido muitos relatos a respeito? É interessante porque a maior parte das pessoas tem uma história para contar.
né? E as pessoas lembram, poxa, eu recebi o relato de uma pessoa que disse, olha, o meu marido, ele meio que competia comigo, mas ela só percebeu isso 20 anos depois, e ele falava que eu era uma pessoa medíocre. Então, eu sempre fiquei numa posição abaixo dele por acreditar que ele era melhor que eu. Aí, por outra razão, se separaram, essa pessoa percebeu o potencial dela e hoje ela é financeira, econômica e profissionalmente melhor que o marido. E aí ela se deu conta que não era medíocre. Eu vivi a vida que ele queria que eu vivesse. Ele determinou. Ele determinou. Eu não vivi a minha plenitude nesse momento porque eu acreditei na verdade dele, e aí é que eu chamei no livro de A Minha Mentira. Então, aparecem relatos surpreendentes de pessoas que viveram as vidas acreditando em uma outra pessoa, vivendo a verdade de uma outra pessoa. Porque a outra pessoa queria que ela acreditasse naquilo e a vida fosse daquela forma. Exatamente. E aí... E isso acontece com pais e filhos, né? Entre casais, sim, até dentro de um ambiente de trabalho. É isso. Que loucura, né? E a minha intenção de escrever o livro foi simplesmente chamar as pessoas à reflexão. Sabe, eu chamei isso de fazer uma faxina. Depois que a pessoa lê o livro, eu queria que ela fizesse uma faxina interna e falasse quais são as mentiras que eu vivi e como eu poderia mudar isso e viver a minha vida na minha plenitude. Porque, sabe aquela história de, eu sou velho para isso? Existe. A gente nunca está velho, a gente pode recomeçar a qualquer momento. Então a ideia do livro não era trazer uma mágica, uma fórmula, uma maneira da pessoa falar, eu sei como sair disso, mas trazer a reflexão. Cutucar mesmo as pessoas para que elas pensem, né, repensem quais são as mentiras da vida de cada um de nós. É isso, amiga. Todo mundo tem suas mentiras em níveis maiores ou menores. E eu acho que a gente tem que refletir mesmo, porque muitas vezes a gente não percebe o tamanho dessa mentira e qual o grau que ela está alcançando. Não, na maioria das vezes a gente não percebe. Né? Acho que talvez com a maturidade. A gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai começando a questionar mais as coisas. Um pouco mais velho, a gente tem a tendência a não aceitar tudo que as pessoas falam. Sabe que quando a pessoa fala, não, eu já tenho 60 anos agora, eu vou fazer o que eu quero. Né? Essa é uma fala que me mostra para mim o seguinte, eu estou numa idade onde eu não aceito mais a opinião das pessoas simplesmente como eu fazia alguns anos atrás. Agora eu reflito. Isso faz bem para mim. Sabe uma avó, quando ela cuida do neto, é diferente como ela cuidou do filho. Sim. Ela se permite mais, ela abraça mais, ela beija mais, ela passeia mais, ela acolhe mais. Ela fala assim, a obrigação de criar não é minha, é da mãe. Mas ela é uma mãe. Mas ela se deixa, se permite mais. Então, acho que a maturidade traz isso pra gente. Com certeza. O programa está acabando e... Para fazer o sorteio desse livro, gente, As Mentiras que Contam para Você o Poder da Autoilusão, você vai no meu Instagram, Sami Charrini. Você sabe como escreve, né? Vai lá, manda no direct. Eu quero concorrer ao livro sobre a mentira. Tá bom? Aí eu vou fazer o sorteio com base ali nas respostas. Tá bom? Excelente. Aí eu mostro para vocês como que eu vou fazer isso. Cadu! Mensagem para o nosso ouvinte. Mensagem de verdade. O que eu gostaria que todo mundo fizesse é refletir. Quando você escuta alguém te dando uma opinião, como é que você entende essa opinião? Você vai viver ou você vai questionar? Sempre questione. Viva o seu potencial. Não viva a vida das outras pessoas ou que as pessoas querem que você viva. Seja você. Acredite em você. Instagram? Cadu Simões. Cadu com K? Cadu com K. KDU Simões, Instagram. Só começar a seguir. Conta pra ele qual foi sua maior mentira. Ele vai querer saber que pode virar um outro livro. Obrigada, Cadu. Obrigado você. Sucesso, viu? Bom. Que bate-papo bom. Tá vendo? Dá pra falar de verdade, mas dá pra falar de mentira também. E com propriedade. Obrigada, viu? Obrigado. Gente, Mundial e Você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30 com mais Mundial e Você. Um grande beijo e até lá.